A palavra de Deus revela muitos segredos, muitas graças, muitas curas, muitas libertação. Nessa noite, nesse dia, nesse momento, Deus quer falar ao seu coração. Há uma graça que quer ser derramada sobre você. Um encontro de amor, um encontro de restauração, um encontro de perdão. A palavra no livro de Josué, no capítulo 45, versículo 1 seguintes, diz assim: Josué não conseguiu dominar-se diante de todos os que ali estavam, por perto dele. Fazei sair todos os meus servos, exclamou ele. Ninguém estava presente quando ele se deu a reconhecer a seus irmãos. Ele soluçou tão forte que os egípcios o ouviram, mesmo a casa do faraó. Diante de um encontro, Josué teve uma história, o seu pai teve uma história, a sua família teve uma história com Deus. Mas diante de uma situação onde o pai demonstrava a ele mais amor, mais carinho, mais afeto, até porque também Josué era um menino mais carinhoso com seu pai, era um menino que estava mais próximo, era o mais novo, era o último filho da casa do seu pai. E diante disso, seu pai faz uma túnica e dá a ele de presente, uma túnica linda, uma túnica que expressava até mesmo a aparência de um príncipe, de um rei, de um governador. E Josué se deliciava com aquilo na frente de seus irmãos. Certo dia, ele fala aos irmãos que teve um sonho. E eu quero aqui já trazer para você que está nos ouvindo, nos acompanhando, nos vendo, estando conosco nesse momento, eu quero lhe perguntar se você tem sonhos, projetos na sua vida. E Josué então relata aos seus irmãos o seguinte sonho. Ele diz que os feixes de trigo estavam deitados, e o feixe que ele cortou e que ele amarrou se colocava de pé, e os feixes dos irmãos se dobravam na frente dele. E os irmãos se iraram, ficaram bravos, irritados, e até mesmo perguntaram a ele se ele queria ser o rei deles, o governador deles, o príncipe deles. E Josué simplesmente silencia. Mas a partir daquele momento, os irmãos começam a tramar contra a vida de Josué. Mas olha que interessante, muitas vezes a gente fala e muitas vezes não devemos falar. Não devemos falar dos nossos sonhos. Não devemos falar para as pessoas dos nossos sonhos. Mas sim devemos guardar em segredo. Mas nesse momento, a graça de Deus era tão grande sobre a vida de Josué, Deus estava tão presente na sua vida, que ele contou o seu sonho aos seus irmãos, mesmo que isso gerou discórdia, mesmo que isso gerou no coração dos seus irmãos ira, foi bom para a vida de Josué e para a sua família. Veja, meu amado, que Josué então a partir daquele momento começa a ter cuidados, porque os seus irmãos tramavam contra a sua vida. E certo dia, quando Josué se aproxima dos seus irmãos, eles pegam ele, jogam ele num buraco, jogam ele numa cisterna, para que ali ele pudesse morrer. E eles falavam: vamos pegar a sua túnica, vamos rasgar e banhar ela num sangue de um animal e dizer ao nosso pai que o leão o comeu. Veja aqui, amado irmão, como a ira, o ódio, a discórdia
gera na vida e no coração das pessoas. Os próprios irmãos desejaram tirar a vida do seu irmão, mas um deles não concordava, um deles ainda estava com medo, um deles ainda temerava pela vida não do seu irmão, mas pela vida do seu pai. E passando naquele momento, uma caravana de escravos o venderam. E ele foi para o Egito, ele foi lá ser escravo, e lá ele se dedicou, e lá Deus usou dele poderosamente, pelo dom da revelação de sonhos. E certo dia, o faraó teve um sonho, e queria ter o discernimento desse sonho, queria descobrir o que significava, e chamou ali os agouros, os feiticeiros, os bruxos, e ninguém decifrava o sonho. Mas o guarda da cadeia disse ao rei: há um homem lá na cadeia que tem o dom de discernir, que tem o dom de revelar. E o rei então manda buscar José. José se apresenta na frente do rei, e o rei ali então conta o sonho. E o sonho era: eu vi sair da água do rio 7 vacas magras e 7 vacas gordas. Qual é a interpretação? Josué pede um tempo e depois volta e diz ao rei: as 7 vacas gordas será 7 anos de muita fartura, e as vacas magras significa 7 anos de muita penúria. E de fato isso começou a acontecer. Então o rei coloca Josué como governador do Egito. Mas Josué tinha uma dor, um sofrimento no seu coração. Josué tinha no seu coração, na sua história, a dor de ter sido vendido, abandonado, rejeitado, deixado de lado pelos seus próprios irmãos. Pelos seus irmãos, vendido, e ali ele vivia. E certo dia Deus agiu na vida de José. Apareceu no Egito os seus irmãos, porque o seu pai e sua família estavam passando fome. A penúria era muito grande. E Josué colocou lá no cesto de trigo ouro para os soldados irem atrás dos seus irmãos, porque Josué também estava com dor, com sofrimento. E a história decorreu, mas chegou um certo ponto que Josué não aguentou mais e precisou revelar-se aos seus irmãos. Então Josué se tranca numa sala, num quarto do palácio real, e pede que todos os servos egípcios saiam, e ele fica ali com os seus irmãos, que eram escravos até aquele momento, porque estavam presos. Então José se revela quem ele era. E ele começa, como diz a palavra, a gritar, a berrar, porque o choro era grande no seu coração, a mágoa era grande, a dor era enorme, e o sofrimento. Na verdade, quem estava preso não eram os seus irmãos, era Josué, pela mágoa, pelo ressentimento que ele estava sofrendo. Diz a palavra que naquele momento os seus irmãos se jogam aos pés de José. Naquele momento os seus irmãos dobram o joelho, e aquele sonho que José tinha contado para os seus irmãos se realiza naquele instante. Ele como governador e os seus irmãos de joelhos. Amado irmão, às vezes você está vivendo isso, e é necessário nesse instante, nesse momento agora, você procurar esse médico que é Deus, esse médico que é Jesus. Talvez você esteja ferido, magoado, machucado no seu interior, como estava José. Ele era governador, ele tinha tesouros, ele tinha riqueza, ele tinha tudo nas suas mãos, mas nada daquilo o tornava feliz, porque ele estava preso na sua história,
no seu passado, na mágoa, no ressentimento. Josué estava aprisionado. E diante da revelação, diante daquele momento do encontro que gerou o perdão, a cura de toda a família, naquele momento, Josué se libertou. Josué ficou livre, mas e devemos observar a grande importância. Ser livre é fácil. Ficar liberto é fácil. Difícil é permanecer livre. Difícil é permanecer livre. Porque se libertar para Deus é simples. Nada é impossível para Deus. Mas para o homem, para José, para mim, para você, para nós, se manter livre, continuar livre, a liberdade que Cristo me dá, a liberdade que Deus me dá, que Deus te dá. Toda essa história se resume no encontro, no perdão e no amor. Josué, por mais que fosse ou tivesse sido traído pelos seus irmãos, Josué amava eles. E foi esse amor que fez com que ele perdoasse os seus irmãos. E o perdão é um poder, uma fonte de cura. Jesus na cruz falou para mim, falou para você: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem.